noite. Chegando por aqui para mais uma live, hoje com Laila, neuropsicóloga Laila Barros. Tô entrando aqui esses minutinhos antes, já pra gente ir organizando, né, pra ver se vai dar tudo certo. Então quem estiver chegando por aqui já nos fala se o som tá ok. Opa, já tem gente entrando aqui. Boa noite. Veja se o nosso som aqui tá ok, estão me ouvindo, estão me vendo direitinho. Quem for chegando por aqui, já manda um aviãozinho aí, tá? E convidem outras pessoas para estarem aqui conosco, comigo e com a neuropsicóloga Laila Barros. E hoje a gente vai bater um papo aqui com vocês, bem legal. Olha aí, ela já chegou por aqui. Deixa eu convidá-la. Convite. Já segui o convite. Eu vou fixar aqui o tema, tá? Laila. Oi, Opa, deixa eu só virar aqui agora. Tá, deixa eu só colocar aqui, fixar o tema, tá? Tá. Deixa eu só ajeitar aqui um instantinho, viu, sim? Tá. Né? Eu vou fixar esse tema assim. Pronto. Tá saindo som, algum ruído aí? Eu tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Tô, é porque eu liguei o ventilador, tá quente. Certo. Gente, boa noite. Que bom, né, estarmos por aqui novamente. Faz um tempo, né, alguns meses aqui que eu não faço live. E aí, retomando aqui as lives. Opa, alguém disse que tá normal, tá tudo normal. Estão nos vendo e nos ouvindo. Ah, que ótimo. E aí, nada melhor do que retornar para as lives, né, com minha amiga neuropsicóloga Laila. E hoje a gente vai falar aqui sobre um tema muito importante. Gente, nós estamos fazendo essa live aqui para vocês, só que eu e Laila, de vez em quando a gente, né, Laila, já conversa, dialoga sobre esse tema, a gente vem sempre conversando uma com a outra, né, sempre pensando no melhor para os nossos pacientes e também para trazer aqui conteúdo para vocês aqui no Instagram. Então, a gente tem se empenhado bastante para trazer o máximo, né, de informação aqui realmente para vocês, porque a gente acredita que a informação é importante, né? O conhecimento é importante. Então, hoje a gente tem essa ferramenta muito importante aqui, que é as redes sociais, né? A internet nos deu esse presente realmente da gente poder compartilhar, da gente poder estar aqui com vocês, trazendo informação. Então, para a gente é uma honra realmente, né? E eu agradeço demais a Laila, né? Por sempre estar aqui, a gente sempre dialoga. E retornando aqui às lives com todo o gás, né, Laila? Então, gente, eu sou Fátima Marcolino, vocês já me conhecem, me acompanham por aqui. E Laila, se apresente, diga quem é você, que eu sei que os seus seguidores também estão me conhecendo agora, e aí a gente vai se apresentando. Sim, eu sou Laila Barros, sou neuropsicóloga, estou atuando atualmente em Caruaru. E hoje a gente vai falar um bocado, né, sobre a neuropsicologia, sobre o que o neuropsicólogo faz, quando é necessário, por que que faz. E aí a gente está fazendo essa live hoje justamente para que as pessoas que têm ou suspeita ou já têm o diagnóstico de um TDAH, que elas possam entender a importância desse processo, né, para a vida delas e que possam cada vez mais ter qualidade de vida, porque autoconhecimento é liberdade, né, é qualidade de vida. Então, a partir do momento que você começa a se conhecer, entender os seus processos, você fica muito mais confortável consigo mesmo e até acaba evoluindo muito mais como ser humano.
Com certeza, com certeza. E aí, gente, ó, para a gente começar aqui, eu gostaria que vocês, nós estamos aqui com 8 pessoas, mandem esse aviãozinho aí, pelo menos se vocês estão em 6, né, 7, 8, coloca aí para uns 4 ou 5 pessoas, porque a gente vai trazer informações aqui bem importantes e a gente vai contar aqui com a ajuda de vocês aqui para vocês realmente enviar o aviãozinho para convidar mais gente aqui para a live, tá? Porque estamos falando aqui, ó. Eu, Fátima Marculino, né, trabalho atendo pacientes, né, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e atendo outras demandas também, mas a demanda maior do meu consultório é o transtorno do neurodesenvolvimento, né, o TDAH. E Laila, como neuropsicóloga, ela faz avaliação psicológica, também faz atendimento psicológico, né, com crianças, né, com adolescentes, enfim, com TDAH e adultos também. E aí estamos para trazer conhecimento para vocês, né? Trazer informação e conhecimento para vocês. Então, hoje, Laila vai falar sobre a avaliação, né? A importância da avaliação, a importância da neuropsicologia e detalhe, né? Ela vai trazer aqui algumas informações bem importantes, que a neuropsicologia, ela já tem, né, bastante tempo, né? Bastante atuação. E aí ela vai trazer essas informações aqui, que eu sei que para vocês, né, e para mim também vai ser bem importante. Sim. Hoje eu trabalho com avaliação neuropsicológica, né? Já tem um tempo. Já tem 5 anos que trabalho com avaliação e reabilitação neuropsicológica, mas sou formada em psicologia já há 9 anos. Então, a gente tem uma carga aí de história de vínculo, né, Fátima, muito grande. Eu sempre gosto de falar isso porque eu acho que é muito importante na nossa vida. Fátima já foi minha chefe, já foi minha estagiária, já foi minha sócia e hoje é minha parceira de profissão, de vida, ia sendo minha madrinha de casamento. E hoje a gente veio falar sobre a neuropsicologia, né? Porque eu acho que a gente achou que é muito importante. A gente compartilha muitos assuntos, a gente conversa bastante sobre as evoluções, né? Dos processos psicológicos, emocionais que sempre vão acontecendo, né? O ser humano nunca para de crescer, de evoluir, e nós, como profissionais de psicologia, sempre precisamos acompanhar. Então, eu trouxe algumas coisas mais teóricas para vocês também, porque aqui essa live é para pais, mães, profissionais de psicologia, professores. Então, se você contemplado em alguma dessa área, essa é a live, né? Esse é o local para você estar hoje e neste momento. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o que é a neuropsicologia, né, de fato. É a ciência que preocupa-se com a complexa organização do cérebro e as reações do comportamento e da cognição, né? Tanto no quadro de doenças, no caso de um AVC, de uma demência, como no desenvolvimento, né? No neurodesenvolvimento, que é no caso de TDAH, no caso de autismo, de deficiência intelectual. Então, ela é a ciência que vai estar estudando esse processo, tá? E o que consiste a avaliação neuropsicológica, né? Ela é um método que avalia. Então, a gente vai utilizar testes, escalas, exercícios, entrevistas, exames quantitativos e qualitativos, né? Que a gente realiza em loco. E nesses testes a gente pode observar atenção, percepção, memória, linguagem, raciocínio, para que a gente possa identificar se tem alguma dessas áreas que estão comprometidas, o nível de comprometimento e o que é que isso causa na vida de uma pessoa. Então, a gente vai estar falando muito aqui sobre, você vai ouvir muito as frases, as palavras hoje, né? Atenção, memória, funções executivas, controle inibitório, você vai ouvir durante essa live.
E para que você saiba o que isso significa, a gente vai estar falando, né? Eu só estou dando uma geral aqui, Fátima, para a gente poder bater o papo, tá? Sim, deu uma Eu sei que geral aí. a gente vai destrinchar isso bastante na live aqui hoje. Então, as funções cognitivas, né, que a gente fala, elas são a capacidade da percepção, da ação e linguagem, memória e pensamento. Então, é como se fosse assim, a velocidade que você processa e executa um comando. Você processa a informação e executa o comando. E aí, essa é uma das funções que a gente vai observar muito em um TDAH. Então, primeiro vamos explicar o que é TDAH, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? TDAH não é uma doença, ela simplesmente é uma formação diferente do cérebro. Como assim? É um cérebro extremamente rápido, digamos assim, né? Você vai ter uma capacidade de pensamento muito veloz e você vai passar, em pouco tempo, você vai pensar em muita coisa, e isso é o que ocasiona, em alguns momentos, né, a dificuldade de atenção. É o cérebro a mil por hora, né, Laila? Isso. O déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno, né, o TDAH, ele pode funcionar de 3 formas. O do tipo desatento, o do tipo hiperativo impulsivo e do tipo combinado, que é quando a pessoa tanto é hiperativa e impulsiva quanto é desatenta. Então, nesse processo, a gente pode perceber que é justamente essa questão. A nossa mente vai viajando mesmo, porque tem muito pensamento. Às vezes eu vejo muito, né? Eu trabalho com criança também, e aí muitas vezes a queixa da escola é que a criança fica parada no tempo, mas ela está parada fisicamente, né? A mente já pensou 300 mil coisas. Parar um pouquinho aí você falar. Não, pode falar, tá bom. Eu falo muito isso o tempo todo dentro do consultório, agora eu quero ouvir um pouquinho. Deixa eu ouvir um pouquinho como é. É bom, né? Que a gente vai vendo coisas na prática. A gente vai falar aqui hoje dessa experiência de prática. Às vezes a gente tem... eu recebi umas perguntas, né, durante a semana. Uma delas era em qual momento que eu posso iniciar uma avaliação neuropsicológica. E aí, nesse caso, estava relacionado ao TDAH. Eu acho que desde cedinho. Eu já fiz a avaliação. A avaliação neuropsicológica para TDAH, ela é estritamente clínica. Então, pode ser que só de observar você veja muitas coisas, né? Se for uma pessoa muito típica, muito característica de um TDAH, você vai ver e você já vai saber, né? Dependendo também do nível de experiência do profissional. Então, a gente vê hoje, e ninguém vai dizer assim, vou fazer um laudo aqui e eu fiz um atendimento com essa criança, com essa pessoa e vi que ela é agitada, que ela tem problema. Não, não é assim. Então, a avaliação neuropsicológica na prática funciona da seguinte forma. A gente faz a gente inicia com a avaliação, a anamnese, né? E aí, quando a gente faz essa anamnese, que é a entrevista inicial também, a gente faz ela o máximo, com todas as minúcias que a gente pode pegar do paciente. Por quê? Porque cada detalhe ele é essencial. Numa avaliação de TDAH, a gente, não sei se vocês sabem, né? Que eu falo, a gente sabe porque a gente sabe aqui. Mas não sei se vocês sabem que o TDAH, ele pode ter uma carga genética e ele pode ter uma carga ambiental também. Por exemplo, genética, quando muita gente,
algumas pessoas já teve caso na família, né, de TDAH. E às vezes a pessoa, eu vejo muito isso, vi muito, né, durante todo o tempo de atendimento, de problemas na hora do parto. Então, parto é uma coisa que é essencial, gestação e parto é essencial no processo para uma pessoa ter ou não TDAH. Assim, há uma probabilidade a mais, né? Não vou dizer que é a causa, mas há uma probabilidade maior nesse sentido. Então, por exemplo, quando há falta de oxigenação na hora do parto, a pessoa, sei lá, pode ter várias complicações, dentre elas isso, né? Porque, olha, deixa eu Oi, só... pode falar. Porque é importante, né, a gente frisar que, assim, o TDAH, ele tem outras causas, né? Ele é genético. E ele tem outras causas também, além da genética, né? O que você está falando. Então, você está trazendo que, por exemplo, né, os estudos, eles mostram que 80% dos casos de TDAH, né, eles são de ordem genética. Eles são de ordem genética. E aí, por quê? Né? Claro, se é genético, a criança ela vai nascer com genes ali e vai desenvolver, porque como é de ordem neurológica, né? Então vai ter esse desenvolvimento. E aí a gente vê que, além dessa carga genética, o que você está trazendo, que na hora do parto, se esse parto realmente ele não for um parto adequado, essa criança também pode desenvolver o TDAH, porque ele é neurológico. Né? Ele é neurológico. É o momento ali que o cérebro ele vai que tem o desenvolvimento ali das funções executivas que são bem importantes para o nosso dia a dia, né? Só frisando aquilo que você falou, as funções executivas que são importantes, que elas são o nosso combustível realmente para a gente, para nossa tomada de decisão no dia a dia. Então, a criança, quando vai desenvolvendo, né, Laila, as funções executivas, elas vão acompanhando, na verdade, elas vão se desenvolvendo para a criança ela ir tomando as decisões, né? Ou seja, você trouxe, só reforçando, você trouxe a questão do controle inibitório, né? Então, o que é isso? A gente precisa desse controle para a gente ir se autorregulando no dia a dia. Então, se tiver complicações no parto, ou se tiver uma carga genética de TDAH, né, esse desenvolvimento aí neurológico, né, pode realmente ter esses problemas e aí, de fato, a pessoa ela vai ter essas dificuldades, né, no seu desenvolvimento. Tá? Então, controle inibitório, funções executivas que estão na memória de trabalho, as atenções, reforçando o que você trouxe. Então, a avaliação psicológica, né, Laila, você está trazendo aqui, vai verificar essas questões, né? Vai verificar. Então, se a pessoa ela tem uma dificuldade no dia a dia, veja, por que a gente está falando sobre isso? Hoje, as pessoas elas falam muito assim, não, mas TDAH está na modinha, muita gente fala sobre o TDAH, né? Está na moda. Eu vi isso esses dias, TDAH e autismo. Está na moda. Mas o que será que está na moda? Ou agora as pessoas estão tendo mais conhecimento? As pessoas tiveram dificuldade, porque assim, atualmente eu atendo adultos, né? Estou entrando agora também com adolescentes com TDAH, mas eu venho já com um atendimento para adultos, né, no consultório. E aí, esses adultos que eu atendo hoje foram as crianças do passado que não foram diagnosticadas, né? Esses adultos são as crianças que passaram uma vida inteira com dificuldades, né? Com autoestima baixa, sem compreender o funcionamento. Mas o que será que acontece comigo? Porque eu quero fazer as coisas, eu penso em fazer as coisas, eu penso em fazer meus projetos de vida e eu começo e não concluo. E muita gente só se depara com esse problema quando começa a trabalhar, quando entra numa faculdade. Até então, na vida escolar, conseguia levar muito bem. Isso, né? Isso. Mas quando começa a ter uma carga de responsabilidade um pouco maior, aí começa a entrar em crise. E como você atende muito, faz psicoterapia, né, com pessoas com TDAH, as pessoas que você recebem não vêm com a queixa de TDAH normalmente, né? Elas vêm porque ou tá com problema de memória, ou porque não estão conseguindo dar conta das coisas, Fala ou da porque procrastinação, né? Isso,
da procrastinação, você demitido porque eu não consigo concluir as coisas. Exatamente. Exatamente. Não, a queixa é interessante, né? Porque assim, hoje eu recebo um público no consultório que já se identifica, as redes sociais estão aí, né? Realmente muita informação, e a pessoa já começa a se identificar. Então, eu já recebo pessoas que chegam com diagnóstico já em sofrimento, né? Porque muitas vezes esse diagnóstico chega, mas dependendo, né, de como foi passada essa informação, ou até a pessoa realmente não aceitar, né, esse diagnóstico, porque não é fácil, né? Receber um diagnóstico não é fácil. Qualquer diagnóstico. Então, quando você recebe do TDAH, né, autismo, enfim, esses outros transtornos vamos dizer assim, não se tem muita informação, que quando você trabalha ele, né, quando você realmente tem uma rede de apoio, quando você está acompanhado pelos profissionais da área, os profissionais específicos, então a pessoa ela pode ter sua vida mais regulada, né? A gente sabe que o transtorno TDAH, ele não tem cura, mas existe a remissão, né, dos sintomas através do autocuidado, através da psicoterapia, né, através da alimentação, uma boa alimentação, enfim. Tem toda essa rede que é necessário que a pessoa com TDAH ela procure, né, já tendo diagnóstico ou não. Né? E aí é quando entra a avaliação neuropsicológica, porque, veja, a pessoa ela vem, não se conhece, então tem a psicoterapia, e aí a pessoa tem essa dificuldade. E na psicoterapia específica, é claro que a gente vai, né? Assim, eu vou trabalhando, conduzindo todo esse processo, fazendo essa verificação, mas a testagem psicológica, né? O teste psicológico e com não só os testes, né? Mas a gente está falando da avaliação que é completa, que é com a entrevista. Né? Então, a avaliação ela é mais precisa porque você vai entrevistar ali família, vai entrevistar o próprio paciente, né? Vai verificar ali como foi a infância, a adolescência, quais são esses prejuízos. E junto com os testes psicológicos que são específicos, que são precisos para fazer essa verificação, de fato, né? Atestar, diagnosticar, ter o laudo, né, desse funcionamento. Então, de fato, vamos dizer assim, você tira um raio-x mesmo ali, né, do cérebro, não no sentido de imagem, né, mas no sentido através desses testes. E falando nisso, Laila, né, essa avaliação neuropsicológica, como foi que iniciou aí? Fala aí um pouquinho pra gente. Falo sim. Antes, só uma pausazinha, que eu queria que vocês fossem mandando essa live aí para todas as pessoas que vocês acreditam que precisam estar ouvindo nesse momento, tá? O assunto hoje é TDAH, sobre a avaliação neuropsicológica, a importância dela para um TDAH. Então, assim, a gente sabe que hoje no mercado existem várias formas de se identificar algum transtorno. A questão do nome transtorno, ela parece que pesa, né, na gente, porque transtorno não se modifica. O transtorno se estabelece, ele não é uma coisa que vai ter cura. Ele pode diminuir ou não, de acordo com o nível de tratamento que você for elaborar no momento, tá? Então, assim, hoje a gente vê que lá não é uma coisa muito antiga, né? A neuropsicologia, na verdade, a neuropsicologia é a avaliação neuropsicológica. Olha, a avaliação neuropsicológica, ela surge aí mais ou menos na década de 60. E aí ela surge justamente para fazer esse mapeamento. E só quase 10 anos depois, deixa eu ler aqui o nome para eu não errar, só 10 anos depois que vai aparecer, cadê o nome? A tomografia. E mais 10 anos depois é que vai surgir a ressonância. Ou seja, a medicina, quando você precisava fazer algum exame nesse sentido, hoje a gente sabe que você pode fazer uma ressonância, que você pode fazer os exames para
a tomografia para poder identificar se houve uma lesão em alguma parte do cérebro. Ok. Ou seja, se for um caso de um AVC, se for um caso de um trauma, ok, isso aí dá para fazer. No caso do TDAH, ela é uma avaliação clínica. Ah, então eu posso ir direto para o neurologista e ele vai dizer se eu tenho ou se eu não tenho. Pode. Você pode ir para o neurologista. E ele vai lhe fazer uma série de perguntas para poder identificar. E às vezes, se o neurologista for um pouco mais cuidadoso, ele não vai identificar isso na primeira consulta, né? E se ele for muito experiente, pode ser até que ele identifique, mas tem uma cautelazinha assim para ver como é que você reage durante o tempo que ele vai te dar para a volta. Mas na neuropsicologia, a gente faz um escaneamento. Um escaneamento, realmente, porque a gente avalia, por exemplo, uma das funções principais do TDAH, ai meu Deus, é a atenção, certo? E aí a gente percebe que tem 3 tipos de atenção. A atenção concentrada, que é aquela que a gente precisa para passar mais tempo concentrada em uma coisa só. A atenção dividida, que é quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, agora a gente está aqui conversando com vocês, eu estou vendo se Fátima precisa falar alguma coisa, estou lendo os comentários aqui, estou vendo slide, enfim, a gente vai ficando ligado em várias coisas. Então, essa é a atenção dividida. E a atenção alternada, quando eu preciso fazer uma coisa, parar e fazer outra. E normalmente, numa pessoa que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando os prejuízos são maiores, são mais do tipo desatento, né? É mais do tipo de desatenção, normalmente essa atenção concentrada é a que tem mais prejuízo. E normalmente a que é melhor é a atenção dividida, que é aquela que a gente faz 1001 coisas ao mesmo tempo. E aí você percebe que tem hora que tem uma pessoa que você acha que tem TDAH que está fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo e ela vai rendendo, mas se você disser, faça isso aqui, bota ela num quarto, sem som, sem nada, ela não vai render nada, né? Então, você precisa estar observando essas questões. Uma questão muito importante também na avaliação neuropsicológica de TDAH é a memória, né? A gente vê aí a questão das funções executivas, né? E vê a questão da memória. E tem uma coisa que é, assim, essencial, que é a memória de trabalho. Que é aquela quando a gente já está com tudo automatizado. E as funções executivas estão entrelaçadas, por quê? Hoje a gente estava conversando mais cedo, né? Quando a gente aprende um conhecimento e a gente já acomodou ele na nossa mente, para a gente aprender outro, às vezes a gente tem que cancelar aquele e aprender um novo. A memória, Laila, limpar o HD. Oi? Limpar a memória e botar outro sistema. E aí, quando isso acontece, para uma pessoa que tem TDAH, isso pode ser difícil. Eu digo pode porque nem todo TDAH é igual, né? E nem todo mundo vai ter o mesmo tipo de dificuldade. Então, às vezes, essa pessoa, ela não vai conseguir aprender um conteúdo com tanta facilidade pela questão das funções executivas, que é uma questão principal, que é de flexibilidade cognitiva, que é quando você recebe bem uma mudança, você aceita bem uma mudança. Se você tem dificuldade em aceitação de mudança, você vai ter dificuldade de se adaptar, você vai ter dificuldade de várias coisas. Eu estava atendendo uma pessoa há pouco tempo, e essa pessoa disse assim, já tinha mudado de faculdade 3 vezes, e ela disse assim, eu disse, quanto tempo você está na faculdade, essa que você está agora? Já tem 3 anos. E para você é difícil mudar de período?
Olha, eu ainda estou me adaptando desde que eu entrei na faculdade. Eu estou me adaptando à faculdade. Não é nem a mudança de período. Então, assim, às vezes a pessoa muda de emprego, mas não consegue se adaptar, passa muito tempo. Conheço pessoas que demorou mais de um ano para se adaptar a um emprego novo. Então, há um processo de mudança muito difícil, né? Essa é uma rigidez cognitiva, né, que ocorre no TDAH em alguns, né? Vamos salientar aí, em algumas Sim, pessoas. sim. Ô, Laila, você falando isso, né, e de fato, né, me faz lembrar o seguinte, porque você já tem trazido aí que tem 3 tipos de TDAH, então a gente, né, sabe que existe 3 tipos, que é o TDAH, que ele é desatento, né, predominante desatento, o tipo combinado e o tipo hiperativo impulsivo, né? Só que aí quando chega pra gente pro consultório, eu acho assim, muito fantástico, né, realmente trabalhar com esse nicho, né, com essa temática. Por quê? Porque, de fato, as pessoas, elas são totalmente diferentes. Então, assim, as pessoas que elas têm o TDAH hiperativo impulsivo são iguais? Não são. Não são, né? Então, elas vão ter, além o transtorno, ele vai ter também os prejuízos diferentes para cada pessoa, né? A pessoa também vai ter a sua particularidade, porque eu costumo sempre dizer assim para meus pacientes, olha, a gente vai descobrir aqui quem de fato é você. Então, né, sei lá, João, você é uma pessoa além do seu cérebro, além do seu transtorno, porque você não é só o seu cérebro, né? Então, o que é que nós vamos identificar? Vamos identificar quais são os prejuízos que João tem em relação ao TDAH, né? E as potencialidades de João. O que é que ele tem de potente aqui, ó? Porque você tem suas potências, independente do seu transtorno, né? Independente do seu transtorno. Então, vamos descobrir. Então, eu sempre, quando eu direciono, de fato, para uma avaliação neuropsicológica, eu direciono já o paciente falando disso, fulano, nós vamos ver como funciona as suas funções executivas, porque eu sei, assim, você me traz aqui uma carga muito positiva, quando eu digo carga no sentido positivo, de habilidades. Então, assim, você tem muitas habilidades, você tem muito potencial. E aqui, tu tem esses prejuízos aqui, que é o teu transtorno. Então, é possível a gente fazer esse trabalho, né? Fazendo toda a tua reorganização aqui de vida, apesar desses anos todos, porque eu tô falando dos adultos, esses anos todos aqui, você vem funcionando de uma forma por causa desses seus sintomas, mas é possível você ter qualidade de vida e funcionar de uma forma diferente a partir de agora. Então, precisamos, de fato, identificar quais são os prejuízos aqui Sim, das funções executivas. E a gente está falando aqui de funções executivas, né, Laila? E vale salientar que o TDAH, além de ter esses prejuízos ali, a gente está falando nome científico, minha gente, é para vocês aprenderem mesmo, tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, atrás da nossa testa, o córtex pré-frontal, que ele é responsável aí por esse combustível da nossa vida para a gente resolver nossas coisas, nossos problemas no dia a dia. Então, só que além das funções executivas, né? A pessoa com TDAH, ela vai ter Opa! caiu aqui, desculpa. Ela vai ter o quê? Ela vai ter também uma desregulação emocional, né? Que aí não está necessariamente nas funções executivas. Só que, além dessa desregulação, veja, todos esses prejuízos que as funções executivas causam, a pessoa ela vai desregulando aqui também emocionalmente. Né? Por quê? Porque ela vai sentindo os sentimentos. O sentimento de incapacidade. Né? Muitas vezes, assim, a gente escuta, eu sou burra, eu sou burro, eu sou burro. Muito. Né? Sou E aí, burra, sou demente. e sabe o que eu acho interessante, Laila? Que eu acho muito, de fato, interessante, é porque eu atendo, né, os adultos, então, assim, eu tenho pacientes que eles são gestores de multinacional, eu tenho um paciente que passou em concurso e tudo, mas tá, sabe, muito bem, e aí outros, né, enfim, que trabalham com vários tipos de liderança, mas eles têm esse sentimento que eles estão ali, que eles estão
como é que fala aquela palavra em que a pessoa está no lugar... É a síndrome do impostor, né? Isso, assim, Que é quando você acha que você não é competente o suficiente para estar ali exercendo a responsabilidade que você exerce, as competências que você exerce. Isso. E aí a pessoa ela chega, não, eu não sei por que eu sou gestor de tal empresa, eu não sei por que eu cheguei até aqui, porque ela fica com a pessoa ficou com essa sensação de impotência, essa sensação né, de incapacidade, na verdade, de incapacidade. E a gente pega aí a autoestima. A autoestima. E você, mais do que eu, sabe falar sobre autoestima, principalmente no TDAH. Exatamente. Acho que é importante se você puder falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos lá, vamos lá. Então, a pessoa com TDAH, ela vai ter essa autoestima realmente, né, baixa, devido a todos esses prejuízos que ela tem. Então, veja, desde a infância. Na infância, o que é que se espera? A gente tá ali, né, nasceu, estamos ali nos desenvolvendo. O que é que se espera ali na infância? É que, de fato, você vá tendo as habilidades que as outras crianças da sua idade têm. Que você vá se comportando de acordo com as outras crianças. Mas, de repente, você começa a perceber que o seu funcionamento é diferente. Então, por exemplo, crianças que estão ali com um determinado tipo de brincadeira, tá lá todo mundo brincando, se entendendo, quietinho, e de repente a criança que é hiperativa tá lá, não consegue parar, não consegue ficar, e aí incomoda muitas vezes o colega, e é aquela pessoa que as pessoas se incomodam com ela, né? Aquelas pessoas que estão querendo chamar atenção. Fulano chegou, e aí a pessoa vai sendo o tempo todo, vamos dizer assim, sendo reprimido, mas reprimido de uma forma, né, não positiva, mas negativa. Aí e começa. E a pessoa está sendo o tempo socialmente sendo, excluído, né? Excluído e também sendo você sofre meio que uma depreciado, diminuído. Por que faz assim tudo mais? Então, a pessoa ela vai crescendo, né, nesse contexto e vai amadurecendo. E de repente casou. Aí quando chega no casamento, a pessoa, o cônjuge fala: por que você faz isso? Por que você é aquilo? Não, você não presta atenção em nada, você não faz isso direito, o negócio caiu da tua mão e você deixa isso aberto. Enfim, veja, o tempo todo nesse movimento. Como é que essa autoestima fica? Né? Como é que essa pessoa fica? E aí a pessoa ela chega realmente na fase adulta e ela diz, enfim, não preste para nada nesse mundo, né? É uma frase que a gente escuta, que eu já escutei bastante. Eu não presto para nada nesse mundo, não sei porque eu tô aqui. E tem uma questão muito interessante nesse processo, Fátima, que a gente também avalia na avaliação neuropsicológica, que é se a pessoa tem alguma alteração sensorial. Sim. Porque se a pessoa tiver alterações sensoriais, você pode... É muito mais amplo que isso, mas se você pensar aí nos 5 sentidos, né? A gente vai ver aí audição, olfato, tato, paladar e visão. E se a gente tem alguma alteração em algum desses sentidos, a gente vai ter alguma dificuldade em alguma coisa. Às vezes a pessoa, por exemplo, não gosta de toque. Eu não gosto de toque nenhum. Mas qual tipo de toque? Eu sempre pergunto para os meus pacientes, eles até acham engraçado na hora que eu pergunto. Você gosta de um toque mais forte ou mais leve? Porque você pode ser hiper ou hiporreativo, né? E aí, por conta disso, isso é uma alteração esqueci o nome agora, na propriocepção. Então, a gente pode, no sistema proprioceptivo, então a gente pode ver essas questões que podem causar alterações. E aí você vai ter prejuízos sociais que antes você não imaginava que teria, né? E quando você percebe, poxa, isso era do transtorno, eu não sabia. Outra pessoa atendi também há pouco tempo e a mãe dizia assim, nossa, como foi importante para mim que que meu filho passasse por essa avaliação, porque hoje a gente dá risada de algumas coisas que antes eu ficava extremamente irritada e que causava muitos problemas na nossa relação. E hoje a gente vê que, poxa, você sabe identificar o que é do transtorno,
o que é preguiça e sem vergonhice do filho. Né? Porque a gente sabe também que tem. Então, e todo mundo tem. Outra coisa que todo mundo tem é questões emocionais. Todo mundo tem. Quando uma pessoa, por exemplo, você vai trabalhar hoje e seu filho ficou em casa, só que está com febre. Você vai ficar preocupada, não vai? Você vai ficar aperreada com isso. E aí, você vai chegar no trabalho, você vai render a mesma coisa? Não, não vai. Para uma pessoa com TDAH, ela pode ter tudo isso potencializado. Então, como está, digamos assim, o pacote todo, junto no córtex pré-frontal, que a gente estava falando, né? A questão de aprendizagem, de emoção, de funções executivas, tudo aqui na região frontal do cérebro. A emoção também, quando a gente tem alguma dificuldade emocional, a gente vai apresentar maiores dificuldades, né, até de organização. Às vezes, com pequenas mudanças, você pode ficar desorganizada. Isso isso a gente realmente vê muito, né? Então, por exemplo, você faz uma programação, né? O TDAH ele já tem dificuldade de programar. E às vezes, quando ele faz a programação, que a programação não sai como deveria, né? Então, de fato, isso é sofrido, né? Isso é sofrido, porque a pessoa ela vai, se programa, então, por causa dessa rigidez realmente cognitiva, né? Essa mudança que vai acontecendo, a pessoa ela se desregula emocionalmente. Então, às vezes, é uma simples. Às vezes até pode ser uma palavra, sei lá, a pessoa escutou, enfim. Né? São muitos detalhes realmente assim do que desregula pessoas com TDAH. Uma coisa que eu queria falar, sabe, Laila? Que eu acho importante falar é que, assim, da dificuldade, né? A gente está falando aqui de avaliação, mas a gente pode falar da dificuldade que o TDAH tem uma dificuldade da sua autoconsciência, né? Dele ser autoconsciente, porque como existe essa hiperatividade, muitas vezes essa desatenção, então a pessoa ela vai tendo, eu escuto muito também no consultório que a pessoa, pronto, chegou aos 40 anos, cheguei aos 40 anos e não sei o que eu fiz da minha vida, né? Não sei quem sou eu, não sei o que eu fiz da minha vida, porque a pessoa ela tem essa dificuldade de ser autoconsciente, né? E também de ter consciência do seu entorno. E isso está muito relacionado a como a pessoa se vê e como a pessoa vê o outro, né? E aí, por isso, a gente frisando aqui a avaliação. Eu chutei aqui também, quase que cai. A gente falando também da avaliação, a avaliação ela vai trazer tudo isso, porque também, né, desse processo. Tem um teste que você utiliza, que é o teste de personalidade, né? Que vai também avaliar como é essa sua personalidade, porque a gente sabe que a personalidade está muito relacionada de fato, ao comportamento, né? De como você foi inserido ali, nos locais que você foi, família, escolas, enfim, sociedade. Você vai formando sua personalidade a partir desses ambientes. E aí, vamos dizer assim, o TDAH pode estar misturado também, né, nessa questão da personalidade. E quando você realmente vai fazendo a avaliação neuropsicológica, você vai identificando. Então, fica muito mais fácil também, tanto para os profissionais. Laila, tá aqui, né? Tô ouvindo. Tanto para os profissionais. Eu tô tentando ler os comentários aqui, mas estou lhe ouvindo. Tá. E aí é importante a avaliação tanto para o profissional, porque o profissional vai ter, de fato, esses dados, né, muito mais, vamos dizer assim, consistente, e também para o próprio paciente, porque ele, de fato, também vai se autoconhecer. Então, vamos dizer que a avaliação neuropsicológica, né, a terapia ela tem um processo, vamos dizer assim, processo mais elaborado, não vou dizer lento, mas é um processo, né, que precisa de mais elaboração, de mais tempo, para você ir verificando, né, todo esse comportamento, todo os sentimentos, né, o sofrimento.
E a avaliação neuropsicológica, quando ela chega, ela realmente ela já traz dados muito interessantes que já pode ser ir se trabalhando, né? Sim. E é aquela questão mesmo, porque, como eu disse, você pode chegar no neurologista e dizer que você tem TDAH e ok, mas aí você não vai saber, de fato, suas dificuldades. Quando a gente leva alguém ou vai para uma avaliação neuropsicológica, a primeira coisa que a gente precisa saber é que não vai ser em um atendimento que vai ser resolvido. Não vai ser. É uma série de atendimentos, em média 10 atendimentos, né, que a gente faz para poder fazer a avaliação. No meu caso, cada um avalia da forma que prefere, né? No meu caso, eu prefiro fazer todo o processo avaliativo, dar uma pausa e depois fazer a elaboração do laudo, porque aí eu pego todas as informações que eu juntei durante a avaliação para poder fazer a produção do laudo. Muitas pessoas vão chegar também, chegam também para a gente com a queixa de estar com depressão ou de estar com ansiedade. Justamente pelo que a gente estava falando da questão da organização emocional. E aí, lembra do que a gente falou também sobre estar tudo na mesma região cerebral? Quando a gente tem alguma dificuldade emocional, a gente pode potencializar isso. Então, no TDAH, a gente potencializa. Se eu vou ficar empolgado com alguma coisa, eu fico hiperexcitado. Se eu for ficar ansioso, eu vou ficar ansioso, né? Não é uma ansiedadezinha que, não vou conseguir dormir. Muita gente com TDAH chega ao consultório porque está se queixando de transtorno de ansiedade já, ou seja, tem uma frequência maior das crises e tudo mais, ou de depressão. Então, a gente vê que essa questão emocional é fundamental. Sim. A questão da avaliação neuropsicológica é para você identificar as minúcias. Por exemplo, se eu sei que eu não vou conseguir prestar uma atenção concentrada por mais do que 5 minutos, que eu posso começar a fazer esse autoconhecimento, né? Sim. Em alguns pacientes eu até falo isso, tenta marcar, assim, com o tempo você começa a se perceber, né? Não é do dia para a noite que você vai dizer, eu vou começar e vou conseguir logo. Então, normalmente eu digo assim, quando você for começar a estudar, bota o cronômetro do lado. E aí, quando você começar a ler, você aperta lá e começa. Leu. Quando você perceber que você já não está mais atento, você aperta. Porque você não vai perceber e apertar, né? Vai demorar para você perceber. Sua mente já viajou, você não sabe nem o que era que estava lendo mais. Então, a partir disso, você vai começar a identificar qual tempo que você consegue manter uma atenção concentrada. E aí você pode criar estratégias para você. Se eu consigo fazer tanto tempo assim e tanto tempo na atenção dividida, ou seja, fazendo isso e fazendo aquilo, ótimo. Tem gente que só consegue estudar se tiver uma música. Sim. E não me pergunte por que muita gente gosta de música clássica. Não me pergunte, que eu não vou saber explicar. Então, tem pessoas que só conseguem estudar assim, com um som. Ou a TV ligada, ou o som ligado, alguma coisa nesse sentido. Já tem pessoas que só vão conseguir no silêncio absoluto. Se cair uma agulha, já vai se distrair. Exatamente. Então, a gente vê como essa questão emocional que a gente vai identificar muito nos testes de personalidade. Muito nos testes de personalidade. E para eu saber que a pessoa... o teste de personalidade é fundamental porque eu preciso identificar se o que a pessoa tem é de fato TDAH ou se a pessoa tem algum problema de ordem psiquiátrica, por exemplo. Já chegou paciente para mim que tinha uma queixa muito semelhante ao TDAH e quando eu vi não era TDAH, o que a pessoa tinha era transtorno bipolar. Sim, verdade. Então, que pode ser confundido, assim, né? Não, e os transtornos de personalidade, de fato, eles podem ser confundidos com TDAH, porque pegando sua fala, né? Como existe as comorbidades, né, do TDAH, eu sempre digo, quem
né? Meu paciente sabe que eu sempre digo assim, ó, o TDAH, ele é o carrinho-chefe e ele vai sugando vários sintomas de outros transtornos, né? Então, a pessoa ela vai ter ali sintomas de ansiedade, sintomas de depressão e muitas vezes o outro transtorno comórbido mesmo, transtorno mesmo de ansiedade, transtorno de depressão, transtorno, né? E aí, quando de fato a pessoa ela vem com queixas de tipo, de desatenção ou muitas vezes de hiperatividade, na verdade está muito relacionado mesmo ao transtorno depressivo, que também vai causar desatenção, e o transtorno de ansiedade também vai causar uma hiperatividade. Se a pessoa é ansiosa, ela vai ter, né? Ela vai ter hiperatividade. Então, é por isso que é importante, de fato, além de uma única... que eu já recebi, né? Eu acho que você também. Paciente que chega uma única sessão de um psiquiatra, uma única consulta de psiquiatra já com diagnóstico, né? Claro que a gente não vai contestar isso, né? Não cabe a nós. Mas o que é que eu geralmente faço no meu consultório quando chega casos assim, né? Eu vou fazendo minhas verificações também normalmente, vou aplicando as verificações, porque eu quero conhecer também o meu paciente e a partir disso a gente vai criando as estratégias ali para a gente seguir, para o paciente seguindo a vida, né? E fazendo, claro, também todo o processo psicoeducativo, porque a pessoa, o que ela conhece dela foi uma sessão psiquiátrica e recebeu um diagnóstico de TDAH, o que ela conhece dela é o sofrimento, né? O sofrimento ela conhece. Ela não conhece nada do TDAH. Então, quem e nós, né, que estamos aqui no consultório, é que somos responsáveis realmente para fazer todo o processo psicoeducativo para a pessoa com TDAH que chegou com diagnóstico e realmente ela não sabe o que é isso. Ela não sabe. Eu sofro. Né? E uma coisa, né, que a gente vai fazendo é isso, a pessoa vai trazendo sofrimento e através desse sofrimento o processo psicoeducativo vai acontecendo e as estratégias vão acontecendo, né? E aí fazer toda essa verificação também para de fato ver o que é que tem mais comorbidade aí, é o que? É uma ansiedade, é uma depressão? E às vezes, aí você falando dos outros transtornos, né? A gente vai vamos dizer assim, vou usar a palavra eliminando, mas a gente vai mesmo, né? A gente vai eliminando, quando a gente faz a verificação, a gente vai realmente eliminando se esse sintoma é TDAH ou não. E se tem como ter outra coisa, a gente realmente precisa fazer os encaminhamentos, né? A nossa hipótese diagnóstica, né? Sim. E aí, quando é uma criança, por exemplo, a gente vê que tem algumas outras questões que a gente precisa avaliar e que no adulto a pessoa ou provavelmente já sabe ou não tem. Por quê? Porque causa prejuízo. Por exemplo, muitas crianças com TDAH vão ter aí uma dislexia, que é o transtorno de aprendizagem também, que também é do neurodesenvolvimento. Então, vai ter uma dislexia, uma descalculia, alguma coisa nesse sentido, e que a gente só vai identificar se a gente for avaliar a parte também, essa função. Então, na avaliação infantil, a gente ainda adiciona essas questões se houver algum comprometimento escolar. Sim. Relatado, né? E ainda tem essa questão, né? Porque na avaliação tem a escola. Porque quando é criança, a gente tem que avaliar também em conjunto com a escola, com a família, com os cuidadores. Hoje a gente vê muito avós, né, cuidando dos netos, pais, mães, tios. Então a gente tem que trazer as informações de todas essas pessoas. Então é um processo que vai levar um tempo. Sim. O TDAH ele pode ter muitas comorbidades ou nenhuma, né? Depende do processo, tanto de evolução do transtorno, quanto do processo de desenvolvimento da própria pessoa. Porque, às vezes, a pessoa... eu tenho pacientes de TDAH que eu olhei assim, meu Deus, como é que essa pessoa já fez a avaliação, já veio pronta para mim. Eu disse, onde é que está o TDAH dessa pessoa? Simplesmente nas funções executivas. Era uma pessoa extremamente responsável, acelerada, mas que se cobrava muito e estava com problema de transtorno de ansiedade justamente por essa cobrança. E quando eu fui olhar, era justamente as funções executivas dela. Sim. Que estavam ali comprometidas. Não tinha muito comprometimento nas outras funções. Então, a gente observa que é uma coisa muito complexa, que é essencial no processo de cuidado, porque
eu acho que é um sonho de todo neurologista, de todo psicólogo, quando vai fazer terapia e atendimento, né, no caso do neurologista, com uma pessoa e ela já vem, digamos assim, mapeada. Porque essa avaliação neuropsicológica é realmente um mapeamento. A gente utiliza testes e exercícios e várias escalas que mapeiam desde a sua personalidade, né, para a gente ver a cognição, as questões psicológicas, até as questões propriamente ditas neurológicas e cognitivas. Então, muitas vezes, por exemplo, uma coisa que me deixa muito incomodada, eu preciso falar sobre isso hoje, Desabafa. é quando na solicitação de um neurologista para uma avaliação neuropsicológica ou de qualquer outro profissional, ele diga assim, encaminho para avaliação neuropsicológica para aplicar tal teste. Gente, assim, me desculpe, mas quem está avaliando é o profissional. E eu vou utilizar o teste que eu acho mais adequado para o meu paciente. Não é todo o teste que eu aplico em todos os pacientes. Cada um vai ter uma bateria de testes personalizadas. Porque a dificuldade de uma pessoa não é a dificuldade de outra pessoa. E aí, como é que eu comprovo isso? Por exemplo, muitas vezes a gente identifica se a pessoa tem uma deficiência intelectual ou não através de um teste de QI, né? Um teste de inteligência. Só que, para a gente comprovar, a gente vai utilizando outros testes. Eu utilizo o teste de coordenação perceptomotora para isso. Eu utilizo o teste de personalidade para isso. A gente tem vários outros testes que vão estar reforçando, vão estar comprovando aquele comprometimento. Até porque é de uma responsabilidade tremenda você dizer para alguém que essa pessoa tem alguma coisa, ou que não tem também. É verdade. Então, claro. Muitas vezes a gente diz assim, eu já rodei, eu recebia muitos pacientes lá na clínica, né, no Cabo, recebia muitos pacientes quando a mãe dizia assim, sei lá, uma criança de 7, 8 anos, que ela já tinha rodado mais de 5 anos dos médicos e em outros profissionais, e não sabia o que a criança tinha, mas também não desistiu porque sabia que a criança tinha alguma coisa. Percebia, né, que a criança estava sendo prejudicada, né? Isso. Então a gente vai estar fazendo todo. E tinha hora que eu dizia assim, meu Deus, é de uma irresponsabilidade tão grande, né? E de uma responsabilidade tão grande. É muito difícil você dizer para alguém, olha, a gente lida com os sonhos, com as projeções das pessoas, né? Quem tem filho projeta muitos sonhos nos filhos. E aí, quando você chega assim e diz assim, ó, seu filho tem alguma coisa, a pessoa já vai, né, ficando mal, e pode ser que aceite, pode ser que não aceite. E aí você vai dizendo, vai investigando e vai dizendo, ó, seu filho tem isso, seu filho tem autismo, seu filho tem TDAH, seu filho tem uma deficiência intelectual, tem uma dislexia, tem várias coisas ao mesmo tempo, não tem, né? Às vezes o TDAH, ele pode ter comorbidades, mas às vezes o TDAH é a comorbidade. É verdade, né? É verdade. Também. Laila, porque tem uma pergunta aqui que eu acho bem importante a gente responder. Então, eu nem queria falar um pouquinho e depois tu pode falar também, né? Tá bom. Evolução do TDAH. Com o passar dos anos pode se agravar? Vamos lá. A questão é o seguinte, ó. TDAH ele é um transtorno neurológico que afeta as funções executivas e também, né, parte da cognição. E aí, memória, né, porque vai se estendendo para outras partes do cérebro, tá? Porque aí o que acontece? Com o passar do tempo, se a pessoa ela não cuida, em qualquer momento, vamos pensar assim, em qualquer momento, se a pessoa ela não cuida desses sintomas, tá? Se ela não faz uma psicoeducação, uma terapia, se ela não cuida da alimentação, se ela não faz uma atividade física, tá? Independente do passar dos anos, esses sintomas eles vão se agravar,
né? Porque se Sim. você cuida dos sintomas, os sintomas vão diminuir. Né? E da mesma forma é que, com o passar dos anos, o que é que acontece geralmente com o passar dos anos? Né? Geralmente, que eu digo, não colocando todas as pessoas. Mas muitas vezes as pessoas elas se descuidam realmente desse autocuidado, né? Elas não têm o autocuidado, né? De fazer uma atividade física, de se organizar e até de treinar mesmo a cognição, de fazer o treinamento, de estar ali cuidando realmente da mente, né? Fazendo atividades que vai deixando o cérebro em atividade. Então, claro que com o passar do tempo, esses sintomas eles podem se agravar. Por quê? Uhum. TDAH é um transtorno neurológico que ele tem sintomas, tá? Que ele tem sintomas. Então, se eu não cuido, os sintomas vão aumentar. Se eu vou também ali, vamos dizer assim, envelhecendo, nesse processo de envelhecimento que já vai causando, de fato, né? O cérebro ele já vai entrando nesse processo realmente de envelhecimento. E se eu não cuido, de fato, mas não só as funções executivas. Então, a gente está falando aqui de um cérebro que vai se degenerando também em todo o seu processo, né? Seu processo de envelhecimento, tá? É assim, doutora Laila. Eu vi, é isso mesmo. Eu vi aqui outras perguntas. É, essa dúvida pode iniciar e ser percebida na fase adulta, se tem TDAH? Sim. Pode. Eu acho que a pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas também trouxe muitas coisas boas. E uma das coisas boas foi tempo em casa para perceber as dificuldades. Para parar, né? Para parar realmente se perceber. Parar para perceber. Então, assim, muita gente só veio perceber as dificuldades que tinha de fato depois desse processo também, né? Então, na vida adulta, como eu disse, né? Depende do tipo de TDAH. Às vezes a pessoa foi um excelente acadêmico, né? Até o ensino médio. Depois do ensino médio, a pessoa começa a ter mais dificuldades. Por quê? No ensino médio, a gente vai ter ainda um grupo restrito de professores, um grupo restrito de cobranças. A partir da vida adulta, você vai ter várias outras responsabilidades. Se você entrar na faculdade ou não, né, você vai ter várias outras responsabilidades. Você vai ter trabalho, você vai ter que sustentar uma casa, você vai ter que ser pai, que ser mãe, alguma coisa. Você vai ter muito mais responsabilidades. E a partir do momento que você tem mais responsabilidade, você começa a ver que você não está dando conta de alguma coisa e você vai ficando incomodado com isso. E aí você começa a perceber que isso está persistindo. E aí, quando você faz a avaliação, a gente consegue identificar as dificuldades, aonde está e por que está, né? E é porque, veja, o TDAH ele tem lá, né, a sua dificuldade das funções executivas. Então, quais são as funções executivas? A memória de trabalho é a capacidade que você tem, tá? Quando se fala de trabalho, não é só o trabalho lá de carteira assinada e você recebendo salário. É o trabalho. Então, esse trabalho pode ser você lavar o prato, pode ser você organizar a sua casa, fazer uma atividade, uma escrita, ler um livro, né? E aí, de você automatizar o processo, né, da execução. Então, veja, quando a gente acorda, eu sempre gosto desse exemplo com meus pacientes também. Quando você acorda de manhã, então automaticamente o seu cérebro, né, ele vai lhe dar o impulso, né, de você acordou. Então, o cérebro já vai dizendo, ó, você levanta, vai ao banheiro, toma café e tal, se organiza, toma um banho, vai para o trabalho, faz isso, precisa fazer isso. Então, vai tendo uma voz, vamos dizer assim, uma voz, que é a memória do trabalho verbal. Aquela voz que vai estar o tempo todo te guiando no teu cérebro, para você organizar os seus processos, né? No TDAH, existe essa dificuldade, tá? Existe realmente essa disfunção na memória do trabalho. Então, a pessoa acorda de manhã e a pessoa fica com a vontade, sabe que tem ali todas aquelas coisas para fazer e ela vai tendo aquela dificuldade de executar. Então, é execução. Fica com a dificuldade de executar. Então, é a pessoa que o carro tá lá, você liga o carro, a chavezinha, e você quer chegar em determinado lugar e parece que o carro não sai do lugar.
Por quê? Porque existe essa desordem realmente, né, neurológica na memória do trabalho. Então, flexibilidade cognitiva, é o que Laila falou, tudo aquilo que é abertura para o novo. Então, as pessoas elas ficam com dificuldade. Muitas vezes sair de casa, de ir para uma festa, de ir para um lugar, de fazer uma atividade nova, né? Enfim, de conhecer pessoas. Por quê? Porque ela vai estar o tempo todo naquela defensiva, né? Naquele comportamento evitativo, porque é desgastante, vai ser desgastante para o cérebro fazer todo aquele novo processo, né? Na flexibilidade cognitiva também está as atenções, né? Onde você vai dividir o seu tempo, você vai ter uma atenção para uma coisa, atenção para outra, você tem essa capacidade. No controle inibitório, ele é a parte do cérebro que vai, vamos dizer assim, é aquela vozinha do seu cérebro que vai dizer assim, olha, Fátima, Laila, você tem um cartão de crédito, mas cuidado aí, ó, se tu comprar agora, tu não vai conseguir pagar outro mês. Tu sabe se tu vai estar trabalhando, como é o seu salário? Ou então assim, Fátima, Laila, vê, você tem um esposo, você tem né, você tem um companheiro aí, então se você ficar com outra pessoa, como é que vai ser isso? Quais são as consequências? Olha, se você não fizer isso, então essa memória, né, essa vozinha que vai no seu cérebro lhe dando combustível para você ir tomando as suas decisões. Ou seja, funções executivas está relacionada à parte da tomada de decisão que você precisa para o dia a dia, para você realmente pensar, para você se organizar. No TDAH... E aí eu queria só pegar um ganchinho do que tu tá falando, que é extremamente importante, é o sistema de recompensa. Isso. Né, no TDAH, que é extremamente importante. E aí, às vezes, a pessoa diz assim, não consegue fazer tal coisa, mas para jogar no celular, passa o dia. Eu escuto muito isso. Por que jogo é tão interessante para uma pessoa com TDAH? Porque a pessoa está sendo recompensada imediatamente. Né? Você está jogando... você está tendo resultados positivos, isso aumenta a autoestima, a pessoa se sente importante naquele momento. Eu consigo fazer alguma coisa, eu sou bom em alguma coisa. E isso faz muito parte desse sistema de recompensas do TDAH que é deficitário. Então, às vezes eu vejo assim, pessoas dizendo assim, porque uma pessoa com TDAH é importante que tenha, na verdade, qualquer pessoa, é importante que tenha uma rotina. Para o TDAH, isso é muito importante, porque ele vai saber cada coisa que ele tem que fazer durante o dia para que ele não esqueça. Se a pessoa bota, sei lá, por que não bota um despertador dizendo a hora que tem que fazer cada atividade? Você já pegou um carro que quando você não bota o cinto de segurança, ele fica pi, 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 e se incomoda ou não? É um reforço positivo ou um reforço negativo? É um negócio extremamente enlouquecedor. Então, o sistema de recompensa não vai funcionar aí. Se você disser, bota aí um monte de despertador para poder ver se essa pessoa vai fazer a coisa, não vai. Não vai, porque aquilo ali vai incomodar em vez de ativar o sistema de recompensa e ser legal. Ela vai fazer alguma coisa que dê prazer, que ela se interesse, né? Embora tenha que fazer as obrigações e que nem sempre vai gostar daquilo tudo. Quer falar mais alguma coisa sobre isso, Fátima? Porque eu queria responder outra pergunta. Não, eu quero falar sobre isso, porque assim, tem um método, né, até que é um método que é conhecido por algumas pessoas, que é o método Pomodoro, que faz esse processo. O processo de você, de fato, ir colocando alarmes ali, né? E aí, o que acontece, veja, na minha prática de consultório, dá certo para algumas pessoas. Porque lembra do som que algumas pessoas têm? Lembra que, por exemplo, tem gente que vai estudar e coloca som alto, ou então coloca uma música no ouvido para ler alguma coisa, porque ela vai assimilar mais. Pronto, nesse método, no método partido, né, que você vai ali colocando, e aí o que é que eu vou dizendo também para alguns pacientes? Olha, faça a experiência. Se funcionar com você, é tranquilo, porque funcionou com quem elaborou esse método, funcionou. Faça, né? E aí, o que acontece? Algumas pessoas, você está fazendo isso, mas algumas pessoas dá certo para algumas pessoas. E é a questão da experiência daquela pessoa.
Entende? Sim. Não, vamos dizer assim, vai acontecer com todas as pessoas? Não. Esse método partido, de fato, ele vai ser, vamos dizer assim, ele vai funcionar para poucas, eu vou dizer poucas, porque de fato, poucas pessoas que têm o TDAH. Porque, por exemplo, pessoas que têm o TDAH hiperativo e impulsivo, isso aí vai atrapalhar ela, não vai deixar ela focada, né? Vai realmente, quando ela estiver pegando um ritmo, vai partir. Pegou, concentrou, vai desconcentrar. Então, realmente não vai funcionar. E aí a gente vai fazendo realmente, vamos dizer assim, vai automatizando. Não é nem automatizando. Como é que você vai fazendo o tratamento específico para cada pessoa? Entende? Personalizando. Personalizando, isso. Personalizando ali o tratamento para cada pessoa. Se funcionar para você, se der certo, é lucro, né? E eu tenho paciente que utiliza esse método, dá certo. Já tem outros que, se o alarme tocar a primeira vez, a pessoa pega o celular e joga longe. Entende? Sim. E aí, você estava falando aí das funções executivas e tudo mais, e eu pensando aqui, há uma dificuldade nesse sentido, porque assim, uma pessoa neurotípica, ela vai pensar assim, eita, hoje eu tenho que, sei lá, fazer compras. Uma pessoa com TDAH, ela pode pensar assim, eita, hoje eu vou fazer compras, mas antes de fazer compras eu preciso fazer tal coisa. Para eu ir para lá eu tenho que fazer isso. Então, ela vai começar a pensar no processo. E ela vai gastar muita energia pensando no processo. Isso é o que cansa. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem, mas uma pessoa com TDAH gasta muita energia, porque vai estar pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, só essa questão eu queria salientar. E outra questão de uma pergunta aqui, se dá para fazer avaliação com uma criança de 3 anos. Dá sim. Depende do profissional, dos instrumentos que ele vai ter disponíveis para fazer essa avaliação, mas dá sim. Recentemente eu fiz de uma criança com 4 anos. Então, depende de tudo que você tem disponível para fazer lá. Sim. Façam perguntas, pessoas, agora que já estamos quase no finalzinho aqui. Já passamos um pouquinho, não foi? Mas que bom que o Instagram não caiu. Sim. E uma das questões assim, fundamentais nesse processo de avaliação é o tratamento. Então, entenda assim, que quem se dispõe a fazer uma avaliação é para identificar se tem e o que tem. Então, se for identificado que tem alguma coisa, precisa cuidar, não deixe né, para depois do tratamento. Precisa Oi? Cuidar, né? Não deixe para depois do tratamento. Porque às vezes a pessoa, como a gente estava falando hoje, às vezes a pessoa está se tratando para ansiedade, para depressão, para qualquer outra coisa, quando ela poderia estar sendo tratada especificamente para o TDAH, e esses sintomas que são hipervalorizados no TDAH, né? Fica hiper ansioso, hiperdepressivo, poderia ser tratado simplesmente com a medicação correta. Então, não se assuste com o nome medicamento, não se assuste com o nome psicólogo, psiquiatra, neurologista, não se assuste. Esses profissionais vão trazer qualidade de vida. É qualidade de vida. Eu conheço pessoas que mudaram a vida, realmente, de fato, a qualidade de vida melhorou significativamente a partir do momento que a pessoa deixou de fazer um tratamento de ansiedade e foi fazer um tratamento de TDAH. Tu conhece mais alguém assim, Laila, que não cuida? Conheço muitas pessoas. Então, assim, a gente vê que transforma, né? A gente vê que dá qualidade de vida. Antes, coisas que eram um sofrimento muito grande para a pessoa, não é mais. Peraí, né? Um minutinho. Pronto, cheguei, voltei. Antes era um sofrimento alguma coisa e hoje não é mais. Eu queria que vocês ficassem
ficassem ligados, né? A gente já está encerrando. Quem tiver alguma pergunta aí, ó, manhã tá aqui na live, tá dizendo eu conheço. Quem tiver suas perguntas vão mandando, porque a gente já está encerrando a live, mas eu queria deixar aqui um convite, né? Que a gente vai estar fazendo lives juntas durante todo o mês de março, né? Na segunda-feira, às 8 horas. Então, semana que vem a gente vai tratar. Pode dar spoiler do assunto? Pode. Semana que vem a gente vai estar falando da psicoterapia, né? A importância da psicoterapia no TDAH. Uhum. Então, a gente vê que a avaliação é importante, né? Para saber o que é que tem, se tem alguma coisa, o que é que está sendo comprometido. E a gente também precisa buscar os atendimentos corretos, os procedimentos adequados. Um deles é a psicoterapia. O autoconhecimento vai fazer parte de todo esse processo, é parte crucial de todo esse processo. A partir do momento que você entende que, eita, hoje eu acordei, não estou muito bem, e aí Fátima fala uma palavra que eu acho muito interessante, que é baixa de energia. Eu estou na baixa de energia, e aí você sabe mais ou menos o tempo que isso vai levar, e você consegue se organizar naquele período. Claro que vai ter coisas que você vai ter que dar conta, mas que você vai se respeitando, respeitando seus limites, e entendendo que você não vai produzir muito naquele momento, nem se cobrar por isso. E o interessante é quando você não se conhece, né? Quando você realmente não conhece, não se trata, não conhece, você fica angustiado, porque você não sabe o que é isso que está acontecendo comigo, né? E aí, assim, vou abrir um pouquinho para vocês, não tem problema, muitos dos meus pacientes sabem, e eu falo mesmo, né? Eu sou uma adulta, né, com TDAH, diagnosticada tardiamente, né? Então, assim, eu nem me lembro, porque o TDAH, a gente não se lembra muito das coisas, nem me lembro qual foi a idade que eu fui diagnosticada, mas eu acho que já faz uns 6 anos. É isso, doutora Laila? Que foi ela que fez minha avaliação. Foi em 2018, eu acho. Foi 2018. 5 anos. Então, há 5 anos atrás, né? Então, só que veja, eu sempre falo para algumas pessoas, né, algumas amigas minhas, e eu sempre me vi, né, diferente, assim. Eu sabia que o meu funcionamento era diferente. Minha gente, vocês não têm noção. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que é um segredo, eu vou abrir esse segredo. Às vezes eu fico vendo os vídeos, né, das festas de família. E todos os vídeos da festa de família, tô eu lá fazendo palhaçada. Isso não é não é uma característica, né, Laila? Bem de algumas pessoas de TDAH, né? Principalmente dos impulsivos. Tô eu lá brincando, falando, não sei o quê, tirando uma onda com todo mundo, tudo mais. E aí, sabe, antes, esse comportamento, às vezes eu ficava angustiada, né, com esse comportamento, porque eu não compreendia por que é que eu preciso, o que é que me faz ser dessa forma, o que é que me faz ter esse funcionamento. Tá todo mundo lá quietinho, parado, todo mundo comportado, e eu tô lá, aquela que vou lá, que brinco, que não sei o quê, pego uma coisa, né, como é que se diz? Crio situações lá, sei lá, vamos cantar, vamos fazer isso, né? E sempre assim. E antes, né, de eu realmente ter o diagnóstico e começar a me tratar, às vezes eu ficava angustiada por isso. Poxa, porque eu não consigo ficar quietinha, paradinha, caladinha, comportadinha, como todas as outras pessoas, né? E aí, Fátima, não conseguia. E aí, hoje, claro, isso aí eu tô trazendo só uma característica minha que me incomodava, por mais que eu fosse alegre, que tivesse ali no momento de festa, que eu amo estar em família, né, em festas, assim, gosto demais, gosto dessas reuniões, eu ficava super empolgada. Aí lá ela trouxe uma palavra, né, que é você ficar super excitado. Então, é uma excitação demasiada, que me incomodava. Só que como eu não conhecia, não sabia que isso era uma característica realmente da pessoa com TDAH, não conhecia o TDAH também, às vezes quando passava esses momentos eu fazia, poxa, todo mundo ficou quietinho e só eu que fico desse jeito, né, nas festas ou em alguns lugares. Ou então, às vezes, uma necessidade de fala. Então, eu tenho um diagnóstico de hiperatividade e impulsividade. Na verdade, eu tenho um tipo combinado
E aí também tem essa questão de, você, de uma necessidade de fala, de você às vezes chegar no lugar e você sentir, você querer falar. E eram comportamentos que né, depois eu ficava realmente angustiada. E aí, quando se tem um diagnóstico, quando você começa a se compreender, você vai alinhando, sabe, o seu comportamento, você vai organizando o seu comportamento, mas no dia que você assim, desregular, no sentido que no dia que você fizer, beleza, tá tudo certo, tá? Porque você não vai, não é assim, você não descobre o seu você não descobre o seu diagnóstico e você vai agora começar a fazer um método de tratamento e você vai deixar de ser quem você é. Eu bati aqui no negócio e ele está caindo. Então, você não vai deixar de ser quem você é. Não é isso. Né? Você vai aprender, de fato, você vai conhecer o seu funcionamento e você vai regular os excessos. Né? Se era para menos, você vai regular. Se era para mais, você vai regular. Então, você vai aprender a se autorregular. E isso tanto no comportamento lá das funções executivas, que né, o processo, né, todo as estratégias vai dando essa regulação, quanto você também fazendo sua autorregulação emocional. E aí, a vozinha da mente, aquela vozinha que não tinha antes, assim, né, Fátima, vai chegar agora, numa reunião, então na reunião você não precisa falar muito, vai ter gente lá que vai falar, então vai se contendo. E a gente vai dando lugar, tá, a essa voz da mente né, que no TDAH, essa autoconsciência, né, de fato, é deficitária. Você vai fazendo esse processo educativo de você ir se organizando, de você ir sabendo, opa, esse ambiente eu posso isso, esse ambiente eu não posso. Para o TDAH, principalmente hiperativo impulsivo, minha gente, isso é muito difícil regular. Então, a pessoa chegando e tá ali, tomou a cena, ficou lá falando e tal e tal. E aí, depois vem o sentimento de culpa. Então, muitos pacientes meus também depois ficam com sentimento de culpa. Assim, poxa, fiz isso, não deveria ter feito. E tratamento psicoterapia. Ou persistir, né? Oi? Persistir com aquilo na mente, ficar em sofrimento, com pensamento compulsivo naquilo ali. Isso. E eu não recebi, eu deveria ter falado isso, não falei. Aí depois chega em um momento totalmente incoerente e vai falar para aquela pessoa, você me incomodou nisso, no momento que é realmente incoerente, que não cabe mais, porque aquilo ali já passou. Mas a pessoa fica persistindo, né, no mesmo assunto. Exatamente. Então, é isso, né? Eu acho que hoje a gente falou bastante, segunda-feira tem mais. Sim. Então, avisem aí para as pessoas que vocês acham assim, rapaz, eu acredito que fulano precisa ouvir isso, fulano precisa ouvir isso. Porque estaremos aqui hoje, próximo segunda e dia 13, né, Laila? 6, dia 13. Aí, se você gostou da live, vai deixando seu comentário aqui, né? E se não gostou também, deixa a gente aberta. Não, é que tá tudo certo. Laila, vai dizendo o que você achou. A gente se autorregula e tá tudo certo. E eu queria agradecer, né, a participação de todo mundo aqui. Eu vi muitas pessoas que... Diga eu, só para eu saber quem está aqui aí. Tem 11 pessoas. Quem sou eu aí dessas 11 pessoas? Roberta, tô vendo aqui. Eu vi pacientes meus, vi mães de pacientes. E que é muito legal, né? Minha tia aqui, ó, Edleuza. Roberta aqui. Roberta, amiga maravilhosa. Emília também, minha amiga. Ok. Obrigada, Edileuza. Muito obrigada. Né, Edileuza, tia, né? Sim. Gente. Então, obrigada, gente. E aí, segunda-feira, às 8 horas, a gente vai estar falando sobre a psicoterapia para o TDAH. Não esqueça. Se você é pai, é mãe, é cuidador, cuidadora de alguém que você acha que tem alguma dificuldade, mas também não teve muito acesso, né, para falar com essa pessoa, você pode indicar essa live. Se você é professor, professora e acha que tem algum aluno, né, que tem esse processo também,
indica aos pais para assistir. Se você é adulto e acha que tem um colega de trabalho, que tem algum familiar, seu marido, sua esposa, bota tudo aqui, segunda-feira, às 8 horas, estaremos aqui. Agradeço muito a Fátima essa parceria, né? Espero que a gente possa estar fazendo ela sempre. Eu gosto muito de trabalhar com Fátima e a gente se alinha muito bem nesses conhecimentos. E é bom que a gente vai aprendendo cada vez mais também, né? Com certeza, com certeza. A gente se dedica, né, para trazer conhecimento para vocês. É um prazer mesmo, né, estar aqui com vocês. E Laila, né, obrigado mais uma vez também. Amo também essa parceria, né? E aí, a gente uma psicóloga, uma neuropsicóloga, né? E o povo diz que a gente é parecida. Então, assim, é um privilégio demais, né? Achar o rostinho assim, redondinho. Né? Os óculos, o rosto, o cabelo, que eu já usei cabelo há muito tempo desse tamanho também. Então é isso, gente. Então, boa noite a todos. Beijo mesmo para Boa vocês. noite. Obrigada por terem ficado até aqui agora com a gente, tá bom? Até segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente. Tchau, tchau. Tchau.